Santos do Fundão! Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Rodrigo Gonçalves. Estamos aqui para fazer a gravação de mais um episódio do Santos do Fundão. No episódio de hoje, quem está comigo é... Cris Dias. Tati Boni. É isso aí, galera. Dessa vez a gente foi buscar realmente um santo que, se for classificar aí a questão do fundão, ele é bem do fundão mesmo. Depois diz pra gente se você já tinha ouvido falar desse santo. Pra gente foi um grande desafio também fazer algumas buscas e encontrar um pouquinho da história dele. E a gente espera que com esse nosso conteúdo, esse santo do fundão possa ser muito, muito conhecido por todos nós. E também aprofundar as pesquisas. Se você tiver algo a complementar, fica à vontade de compartilhar com a gente, tá bom? Então, para iniciar, Tati, vamos lá? Vamos para a biografia? Vamos! Então, hoje o nosso santo é São André Kim Taegon. É isso mesmo. Ele nasceu em 21 de agosto de 1821, em Seul. Foi o primeiro sacerdote de etnia coreana. Viveu para levar o evangelho à sua pátria e foi decapitado. Isso mesmo, decapitado em 1846, aos 25 anos de idade. Tornando-se assim o primeiro coreano mártir com mais 102 companheiros. Ele foi canonizado em 6 de maio de 1984 pelo saudoso Papa João Paulo II. E aí, um santo coreano, hein, gente? Não é só K-pop, não. O negócio aqui hoje vai ser bom. Tem negócio de K-pop, tem negócio de santo coreano. Já chegou chegando, não veio para brincar, né? Pois é, né? E só dificultou nossa vida em achar material sobre ele, né? A gente teve que pesquisar até em coreano, né? Para achar algumas coisas aqui, mas... Já estamos falando ainda bem que na equipe tem vários poliglotas. Isso. Só que não. Vários não, dois sim. Vamos lá, pessoal. Quem quer começar aí? Algumas das meninas aí se candidatam para iniciar a falar um pouquinho da vida dele? Então, acho que quando a gente começa a pensar na vida desse santo, né, que nós vamos falar hoje, vale a pena a gente pensar um pouco no contexto em que ele viveu, né? Nós estamos acostumados a nascer, para os nossos ouvintes do Brasil, porque nós temos ouvintes em vários lugares do mundo, né, gente? A gente é chique. Mas para os nossos ouvintes do Brasil, nós estamos acostumados a nascer, crescer e viver numa pátria, podemos chamar até então, até a data de hoje, se possível, católica. Mas, então assim, a gente já cresceu numa multidão do catolicismo, nós crescemos livremente, podendo nos confessar, nos batizar, isso pra gente é normal. E eu já fiquei pensando, ao estudar a vida do André Kim, como que era essa realidade de você nascer num lugar de pouquíssimos católicos. Então, ele viu na família dele gerações ali da família dele serem martirizados. A gente ainda vai chegar nesse ponto. Mas num contexto de um país que não era católico, que não tinha fé como o catolicismo, como a fé ali daquela nação, né? Não sei se vocês querem complementar, mas isso para mim assim, ficou muito forte. Dessa diferença, talvez nós brasileiros, a gente não consiga dimensionar o que é nascer e viver num país que não seja católico, onde a fé não existe. Aqui pra gente, a todo momento, a gente vê igrejas, vê procissões na rua, graças a Deus, mas viver num país que não seja assim é difícil para mim dimensionar. Cris, e aí falando um pouquinho do contexto, né, que ele viveu, e um pouquinho antes dele, né, a igreja lá da Coreia, né, que é o país que ele nasceu, viveu e morreu, ela foi talvez a única igreja, né, já lá pelos anos de 1600, né, tinha de 1800 alguma coisa, mas falando um pouquinho antes, né, em 1600 ela foi a única igreja que realmente se estabeleceu através de leigos, né, não havia sacerdotes na Coreia, né, não havia nenhum tipo de religioso até então ali, e os leigos começaram a igreja, né, e você vê que quando Deus se manifesta, né, e Jesus fala para ele pregar em todos os cantos do mundo, né, ele usa de todos, né,
E aqui o papel do leigo, né? Também respondendo o seu chamado, também seguindo a Cristo, né? E indo levar a palavra de Deus e fundando a igreja na Coreia. E isso, por curiosidade, Cris, eu até achei legal você gravar junto, porque me lembrou muito a minha infância no Guanabara, né? Que é onde a gente viveu muito tempo aí, né? E onde eram feitas as nossas missas, né? Que era na garagem da sua casa, né? Na garagem do seu pai, né? Porque não tinha igreja, né? E acabei me lembrando isso, né? Eu lembrei muito também disso, muito. E nós três que estamos aqui gravando hoje, a gente viveu missas na garagem da minha casa, né? E não só missa, para mim eu fiz algumas aulas de catequese na sua casa, né? Minha primeira comunhão foi na garagem da Cris. Eu lembro muito bem, sabe do que, Tati? Um dia antes da minha primeira comunhão, tinha um ensaio, né, que fazia para as leituras, e eu fui um dos leitores da minha primeira comunhão, olha só, lá com 6 anos de idade, né? E a leitura era o ensaio foi na casa da Cris, e eu lembrei muito disso, né, enquanto eu lia aqui, porque também a gente cresceu, né, em uma comunidade, né, que havia poucos sacerdotes, né, na nossa região, é uma região bem distante ali de São Paulo, do sul de São Paulo, né, periférica, e graças aos leigos também ali, né, que a nossa comunidade na época chamada Jesus de Nazaré se levantou e na garagem da casa da Cris. Isso eu me lembrei muito aqui quando eu li a história da Igreja da Coreia, que começou sem nenhum sacerdote, imagina, foi ter um sacerdote lá quase 180 anos depois, né, foi ter um padre, né, para ir, que era um padre que vinha da China, né, e trazia as mensagens vinha, né, de tempos em tempos para a Coreia para fazer as celebrações ali, né, e cuidar dos católicos. Então pense o papel desses leigos nesses primeiros anos da Igreja da Coreia, né, para a importância deles, até mesmo pensando em sacramentos, né, como que isso era talvez feito nessa época, né, e diz aí a história, né, que foi crescendo a igreja, não é que ficou pequenininha não, ela foi crescendo até o ponto que ela foi proibida. E é isso que foi uma das coisas também que me marcou. Era uma igreja fervorosa. Então, isso me lembrou também os primeiros cristãos, né? Quando a igreja começou ali, após a ressurreição de Cristo, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, a igreja, da mesma forma com que era perseguida, também crescia com fervor. E esse início da igreja aí na Coreia me lembrou o início da igreja nos primórdios. E falando um pouco dessa fé na família, né? E por que a gente está trazendo aí a lembrança da nossa infância na garagem? Porque na família do André Kim era exatamente assim, né? O pai dele ele cresceu nessa família que já era uma família nobre, mas uma família que abraçou a fé, abraçou o cristianismo. E o pai dele abriu as portas da casa para que ali dentro pudesse se ter, né, esses encontros da fé, não sei exatamente como isso dava, mas essa relação que lembrou um pouquinho da nossa infância. Então, esse santo que nós estamos falando hoje, André, ele viu o próprio pai abrindo as portas da casa para receber a fé. E ali com 15 anos mais ou menos, ele já sente o desejo chamado ao sacerdócio. Tanto é que nós estamos falando hoje, né? O Rodrigo falou desse padre chinês que veio evangelizar, e nós estamos falando hoje desse primeiro homem que foi evangelizado, se tornou padre e mártir coreano. Então, olha o poder de uma evangelização missionária também. Da igreja, quando a gente reza, por exemplo, nas santas missas, ou quando a gente se propõe a rezar pela igreja que sai em missão, também me lembrou esse episódio de hoje, porque olha a importância da missão. Graças à missão, o Brasil tornou-se católico, porque, né, tinham ali os padres, os jesuítas, aqueles que vieram trazer a fé para o nosso país. Graças à missão, nós estamos falando de uma igreja que chegou na Coreia e ali fez sua morada, e ali fez o cristianismo crescer e ferver. Isso tudo que vocês falaram só me lembrou até uma música, né? O Espírito sopra onde quer, né? E o Espírito Santo sempre vai soprar aonde quer, ele só precisa encontrar corações disponíveis,
né, para que a obra aconteça, para que essas missões aconteçam e para que a evangelização chegue a todos. E o legal, assim, né, que quando a gente olha para depois da oficialização dessa igreja, né, lá pelo ano de 1785, também você vê a beleza de como a gente chama a igreja católica, né, ou seja, universal, né, para todos. O bispo lá de Pequim, que era o bispo que ajudava, né, na evangelização lá na Coreia, esse bispo, ele falou para os cristãos, olha, para a gente crescer, né, e ganhar corpo, né, ganhar sustento, né, como igreja, né, é necessário que a gente siga exatamente aquilo que a igreja de Roma diz. Então, a partir daqui se oficializa, né, a ida de padres e bispos mesmo para a Coreia, né? Então, o bispo, ele de certa forma ajudou, né, essa igreja a crescer, a se sustentar e a manter, né, a obediência e a unidade, né, com a igreja de Roma. Então isso eu achei muito bonito. E naquela época era meio invertido do que é hoje, né? Naquela época a Coreia começou a perseguir os cristãos e na China não tinha essa restrição. Hoje é exatamente o oposto, né? Na Coreia do Sul, né, basicamente aqui, pois são duas Coreias, né? A Coreia do Sul hoje é totalmente aberta e a China, a gente tem uma perseguição a cristãos e outros tipos de minoria também muito forte. Só para dar um exemplo, né, nesse momento que a gente está fazendo a gravação, ele é num momento próximo do sepultamento, né, de Bento XVI. E para o cardeal da igreja, que é chinês, ir até Roma, o seu passaporte precisou ser validado temporariamente, né? Então ele teve de volta o seu passaporte que estava proibido, né, para ir até Roma visitar o Papa, né, Bento XVI, participar de todo o sepultamento de Bento XVI, para depois voltar à China, e lá sabemos que tem a perseguição aos cristãos, né? Então você vê que de tempos em tempos, né, os cristãos eles acabam sempre sendo perseguidos, às vezes do país, né, mas acabam sempre tendo isso como consequência, né? O cristianismo começou assim, né? Então, quando Jesus nasceu, o rei Herodes lá mandou matar todas as crianças menores de 2 anos. Então, ali já começou. É cristão? Ah, tá. É de Cristo? Beleza. Vamos passar a faca em todo mundo. Vamos matar os inocentes, né? Naquela época. Então, não tem escapatória. De acordo com o que você estava falando aí, né, da importância do bispo, do padre, do bispo estar alinhado, né, com a igreja em Roma também, eu fiquei pensando, ainda que na Coreia a fé não nasceu dos sacerdotes, mas sim dos leigos, a importância do sacerdote nessa missão de evangelização, né, por conta de tudo que a gente falou também dos sacramentos, tudo. E depois, quando André se torna sacerdote, ele acaba sendo aquele que abriu as fronteiras para que mais sacerdotes pudessem entrar na Coreia e evangelizar. Eu já estou adiantando aqui um pouco da história, claro que de uma maneira muito escondida ainda, né? De uma maneira onde ele pudesse ter ali uma certa segurança. Mas o fato dele ser um sacerdote já ordenado fez com que ele conseguisse levar outros sacerdotes também para dar crescimento a esta missão de evangelizar ali a Coreia. E vocês falando toda essa questão da perseguição, eu fiquei pensando aqui, né? Se a gente não está sendo perseguido, alguma coisa está errada. Porque o cristão é perseguido. Seja uma área, seja outra, seja na faculdade, seja no trabalho, né? Seja onde for. Eu até lembrei esses dias, Cris vai lembrar, Rodrigo, desse episódio, que é a Vitória, lembra a Vitória? Fez parte conosco aqui do Só Pela Misericórdia. Um abraço, Vitória, se for ouvir esse episódio. Ela falou que a mulher um dia deu um tapa nela no ônibus, que ela tava rezando o terço. Eu lembro. Ela apanhou porque tava rezando o terço. A gente tá rindo, mas é de nervoso, né, gente? Porque onde já se viu, né? Ela tava rezando o terço dentro do ônibus e a mulher deu um tapa nela. E aí você fala, então tô no caminho, né? Se essas coisas estão acontecendo é porque nós estamos no caminho. E foi justamente... E quantos episódios a gente estava até falando aqui, né, no esquenta aqui para gravar, episódios nós temos gravado de mártires, né? Sim. A gente falou do Joselito Sanches aqui minutos antes de entrar no ar, e o Bento da Asva, né, e outros tantos que nós temos gravado
porque a perseguição faz parte do ser cristão. O próprio Cristo foi perseguido, mas eu te cortei só para aproveitar e deixar a dica dos nossos outros episódios aí para quem ainda não ouviu. Para quem ainda não ouviu, Santa Filomena, que eu particularmente adoro, né? Então vai lá e dá o play. E foi o que justamente aconteceu com o pai do André, né? Que foi assassinado aos 44 anos, né? Porque ele não ia renegar a fé mesmo. Falou, não, eu sou cristão mesmo, é isso, abri aqui. E ele disse, vou abrir aqui a garagem, né? Tô fazendo aspas aqui da minha casa e vou levar a palavra assim, vou evangelizar, vou ser esse missionário. Mas acabou sendo assassinado aos 44 anos. Nessa época, o André tinha 15 anos, né? Mas conseguiu sobreviver ali com os demais familiares e foi continuar a missão do pai. Graças a Deus. Ele viu a morte do pai, né? Ele presenciou esse assassinato, né? E ele não se abateu, né? Mesmo presenciando a morte do pai ali. Ele sobreviveu com a ajuda de alguns familiares, com a ajuda também de alguns missionários franceses, né? Foi para a China e foi ali se preparar para o sacerdócio, né? E aí ele só retornou para a Coreia em 1844, já como diácono. E aí é que nesse momento, né, ele diz a história dele que ele era a família dele era uma família nobre, né, da nobreza coreana, né. Então ele também teve uma grande, graças a isso também ele teve uma facilidade no aprendizado, né, nesse período que ele teve estudando para ser padre, né, e nessas idas e vindas, né, de viagens perigosas, porque já havia perseguição ali, né, quando a gente fala também dessa perseguição aos cristãos, dos mortos, né, tem uma frase lá do imperador Tertuliano, né, na época que os cristãos eram perseguidos, os primeiros cristãos, né, que ele percebia que quanto mais cristãos morriam, mais cristãos apareciam, né, e era uma coisa meio que sem fim, quanto mais matavam, mais pessoas apareciam ser apareciam se declarando como cristãos. E aí esse imperador disse, né, que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Nossa, o imperador disse isso. E foi exatamente isso aqui nesse caso da Coreia, né? Morreram mais de 10 mil pessoas, né, na Coreia, mas a igreja ela continuava sendo pulsante ali e crescendo cada vez mais, né? E aí começou a ter padres, começou a ter bispos também, e André fez parte disso, né? E tudo caminhava nesse sentido, né, de evangelização. Cristo. Eu ia falar que o fato dessa igreja ser pulsante, né, a igreja a qual nós amamos e servimos, é isso que é a presença viva de Cristo. Então, assim, não há como duvidar, não há nem como temer, porque imagine, você vê o seu pai sendo morto e isso te dá impulso de continuar. Sim. E detalhe, outra coisa que me impactou na história dele 4 gerações da família dele morreram 11 pessoas, gente. Mártires. Então, 4 gerações é a bisavó, a avó, a mãe e o filho, por exemplo. Uhum. Foram as 4 gerações. E dessas 4 gerações, 11 pessoas faleceram. Mártires, dentre essas 11 pessoas, o pai dele e ele. Então, é um tempo para nós pensarmos de perseguição mesmo, intenso, e uma perseguição que não durou um dia, mês, mas que durou anos, gerações. E por que será, né, gente? Eu fico às vezes pensando nisso, né? É claro que aqui é uma pergunta um pouquinho mais retórica, né? Por que será que perseguem cristãos, né, em governos, né, de regimes fechados, né, ditatoriais? Por que será que eles não querem a igreja hoje na China, por exemplo? Por que será que não havia igreja ou liberdade religiosa em Cuba, né? Por que será? Né? O que o catolicismo incomoda tanto pessoas que se autodenominam poderosos, né? Por que será que gera esse incômodo hoje na Nicarágua, né? Quando freiras e padres são expulsos, né? Rádios e televisões católicas são fechadas, né? Isso a gente vive na América Latina hoje, não somente na Nicarágua, mas em quase toda a América Latina a gente tem esse incômodo, né, com o católico, né? Hoje no Brasil ainda não de uma maneira, vamos dizer assim, aberta, né? Mas vamos pregar sobre aborto
né, em praça pública, né, ou em universidades. O que será que vai acontecer numa universidade se a Cris e a Tati lá falar contra o aborto? Acontece isso porque luz e trevas não combinam, né? Onde tem trevas, mentira e escuridão, não pode haver luz, verdade, né? Então, a resposta ela é simples, Rodrigo, é isso, né? Essas pessoas, esses lugares, eles estão vivendo na mentira, querem viver nas trevas. Então, jamais eles vão aceitar a verdade, jamais eles vão aceitar a luz. Por isso que incomoda, por isso que há a perseguição. E a Cris foi falando e foi me dando um frio na barriga aqui, que eu falei, meu, cara, eu seria muito Pedro, velho. Muito Pedro. Eu também, eu ficava falando, eu fiquei imaginando, né? Uma perseguição dessas aqui e tal. Você é cristão? Não, 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 não. Gente, cara, é muita coragem, tem que ter muita coragem. Em tempos, né? Agora aqui pensando nessa narrativa e imaginando mesmo aqui como a gente faz uma leitura de um livro, você se colocando ali na posição de André, você fala, meu, é muita coragem. Muita, e assim, muita, a gente fica pensando nisso, né? Mas a pergunta que foi feita para ele, de novo eu já indo já para os finalmente, mas é porque a história dele, essa história de mártir, gente, mexe comigo. Mas assim, a pergunta que foi feita para ele foi simples: você é católico? Ponto. Só isso. Hoje, se essa pergunta é feita a cada um de nós, o que nós responderemos? Será que a gente vai titubear, vai gaguejar, vai falar, não, jamais? É muito pensando assim como Pedro, né? E até, Cris, assim, você falando isso, eu até pensei diferente. Eu falei, poxa, hoje a gente responde de uma maneira tão banal. Também tem esse outro lado. Né? E aí, você é católico? Sou. Aí vira o católico de BGE. Né? E quando a gente, assim, só um parênteses na história, né, que a gente tá falando de Pedro, né, mas Pedro teve todo um outro contexto, né, graças àquilo que Deus já tinha para ele, ele encontrou ali com Nossa Senhora e a negação dele já era sentida por Jesus, então Jesus já sabia que isso ia acontecer, né, então só pra gente separar as histórias aqui, mas a pergunta que foi feita para Santo André Kim, que nós estamos falando hoje, é essa: você é católico? Então, o que responderemos? Pensando pelos dois lados, né? Como o Rodrigo colocou, a gente às vezes responde isso sem parar para pensar no que estamos dizendo, e tem o outro peso, a outra medida. Você é católico? Caramba, e agora? Né? Qual é o peso da minha resposta? Porque até a resposta, né, Cris, não é só, no caso aqui de André Kim, né? Não é que ele ia perder dinheiro, ia perder as riquezas, ia perder o seu respeito social, a liberdade, tudo isso são valores importantes, caros e que também foram consequências, mas aqui a resposta é: você vai ficar vivo diante da sua resposta ou não, você vai morrer, né? E aqui era essa a resposta. Hoje, e aí eu até também falo com uma crise, né? A morte é de tortura, tem o sofrimento antes, né? Tem todos se é que eu posso chamar de flagelos no corpo, porque nem se compara ao que Nosso Senhor sofreu na cruz. Pode falar, Rodrigo, desculpa. Não, é isso mesmo, até antecipando um pouco, né? Quando a gente fala aqui, né, no podcast que a gente aprendeu, né, com esse santo, essa resposta é importante. Assim, para mim, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, será que... Porque o católico de verdade, quando ele fala sou católico, é o que ele fez aqui. Eu vou responder que sou, mesmo que a consequência, até mesmo a consequência sendo este tipo de morte, porque depois da morte eu vou ter aquilo que todo católico deseja ter. Né? Que no final dos contos eu encontro com Jesus no paraíso para a eternidade. É isso. E ele olhou para o final, independente do que ele ia passar no meio aqui do caminho. Né? E às vezes a gente, por muito menos, dá aquela titubeada, né? Daquela escondidinha no terço na hora de rezar no ônibus. Né? Aqui, até onde eu estudei sobre ele, fala: ele foi preso, interrogado, torturado e decapitado por não querer se arrepender. Ou seja, ele não voltou atrás naquilo que era a decisão dele. Ele tinha 25 anos de idade. Então, ele já nasceu num contexto de fé, de religião, de igreja, diferente da nossa. Para nós, a vida é fácil.
É fácil ser católico morando onde nós moramos, vivendo e professando o que nós temos. Mas ele já nasceu num contexto turbulento. Então, ele já nasceu provavelmente dentro de uma família. Ele já nasceu dentro de uma família que já tinham sofrido os mártires, né? Se já morreu aí 11 pessoas só na família dele, com certeza ele assumiu a fé, abraçou a fé, também já tendo o histórico de uma galera aí na família dele que já tinha sido morta. Sim, ele já foi crescendo sendo resistente, né, Cris? Tendo que ser resistente. E o que me veio agora, assim, e amando muito a igreja, né? Amando muito a Jesus, né? A ponto de dar a vida. Então, ele nasceu e cresceu com essa resistência, adquirindo essa resistência, mas amando. Porque essa morte é por amor, como o Rodriguinho falou. Não pensou no meio, mas só focou no céu, na eternidade. E outros 10 mil, né? E outros 10 mil também foram, né? Claro que a gente está falando de Santo André aqui, mas quando o Papa João Paulo II, nosso Santo Papa João Paulo II, foi canonizar André Kim, ele canonizou outros 103, se não me engano, 103. que morreram no mesmo dia. Mas outros 10 mil morreram antes também pelo mesmo motivo. Né? E aqui, basicamente, assim, quando você era questionado, você tinha a possibilidade de ficar vivo. Né? Você era perdoado dos seus... Perdoado, eu coloquei entre aspas, tá, pessoal? Perdoado pelos seus crimes. Qual era o seu crime? Ser católico. Você podia ser perdoado desde que você negasse a fé. Né? E quando o Kim foi preso, né, ele teve essa oportunidade, vamos dizer assim. Né? E por ele ser nobre, até o rei, né, foi até ele. Né? E ele foi levado até o rei, na verdade. Né? E o rei pessoalmente o questionou, né, se ele é católico e se ele poderia entregar as outras pessoas que também se declaravam católicas. Né? E aqui a beleza também da lealdade, né? Da amizade, o católico, ele não é católico sozinho, né? Ele é católico com companheiros, né? Com pessoas em conjunto com ele. E ele não entregou, né? Ele não entregou ninguém. Né? Depois descobriram, né, onde estavam as pessoas, tanto que morreram mais 103 com ele, mas ele não entregou ninguém e ele não negou a fé dele. É interessante dessa história de quando ele foi morto também, porque foi uma traição, né? Vocês chegaram a ver isso? Ele Não. estava em viagem e dois católicos, ó, aspas de novo, que denunciaram ele. Então, onde eu li, deixou entender isso, mas não afirmou? Não cravou. Por isso que eu fiquei na dúvida de falar também. Nós não porque... temos. Eu não li nada a respeito, então não sei também dar minha opinião sobre esse detalhe. Mas como eu acho que está na informação, né? E a gente tem dificuldades de conseguir informações quando o santo é muito do fundão assim, acho que essa é uma das fontes que diz isso. Não, acho que fica isso mesmo, porque realmente não se tem certeza, assim, a gente leu em alguma fonte, se alguém souber aí, tiver essa certeza, escreve aí nos comentários, manda para nós lá até no nosso Insta. Mas eu fiquei pensando nisso também, a traição, né? O católico, ele também sofre isso, a perseguição, a traição, né? Isso é muito comum no nosso meio. Chegou um bebê aqui, gente. E Jesus foi traído, né? Sim, foi isso que eu lembrei, amiga. Por isso que eu quis também falar sobre isso, porque foi muito semelhante ao que aconteceu com Jesus, né? A traição, traído com beijo. Aqui ele foi denunciado por duas pessoas que se diziam católicas, né? Então nós precisamos vigiar mesmo a todo momento, estar ali, né, em constante vigilância. E lendo a história, nesse mesmo dia, como o Rodrigo falou, foram ali, né, mortos mais 103 pessoas, e assim, gente, pessoas variadas, foram mulheres, adultos, não só sacerdotes, mas leigos, idosos, né? Nem as crianças, na ocasião, foram poupadas. Então, assim, eu também pensei uma coisa, sabe, na fúria dessas pessoas que perseguem os cristãos, sabe, eu não sei se a palavra é essa, fúria, mas, sabe, sem dó e nem piedade,
né? É porque no fim não, elas só são usadas, né? É o mal contra o bem. É o demônio, é Satanás contra Deus. Elas são como fantoches, né? Na mão do inimigo. É. Na verdade é isso, tá certo. Isso me lembrou. A gente vai viajando na história aqui, né? Me lembrou Apocalipse, né? Da guerra entre o dragão e a mulher. E aí, Apocalipse, se eu não me engano, 12, não sei se é 12 ou 13 capítulo, que fala que ai de vós da terra, porque o demônio desce furioso para perseguir o resto dos filhos da mulher. Apocalipse fala isso. Então ele desce, ele vem furioso mesmo. Aí aqui eu queria só fazer enquanto vocês falavam, fazer uma reflexão aqui disso, né? Temos Deus, né, agindo através dos leigos, primeiro na Igreja da Coreia, os poucos padres e bispos que disseram sim, né, e fizeram a evangelização ali. E temos também leigos, não cristãos, também usados pelo mal para fazer a perseguição a esses cristãos. E aqui eu fico pensando no papel de nós como homem e o nosso livre-arbítrio, né? A escolha no final é nossa, né? Tem Deus com o seu amor e o Espírito Santo aqui te seduzindo de um lado, e tem o inimigo também seduzindo ou tentando imitar, né, a Deus aqui, né, e atraindo o homem, e a escolha no final é nossa, né? E aí nesse caso aqui da Coreia, quem a gente seria? É um questionamento que às vezes eu faço quando eu vejo a paixão de Cristo, sabe? Quem eu seria, né? Eu seria o judeu, o povo, né? Que aclamou Jesus e depois gritou crucificam. Eu seria mais além, um dos 12 apóstolos, já é uma evolução, né? E sendo um dos 12 apóstolos, quem eu seria dos 12 apóstolos, né? E também ainda na Paixão de Cristo é uma reflexão que eu faço muito com a frase de Pilatos quando está diante de Jesus, né? Que Jesus disse antes, né, que ele era o caminho, a verdade e a vida. E uma das perguntas de Pilatos é: o que é a verdade? E a verdade diante dele, né? E ele não reconhecendo essa verdade. Então, aqui aí fazendo todo esse paralelo aqui com o Kim, né, quem eu seria, né, nessa época da Coreia? Eu seria um dos cristãos perseguidos, ou eu seria um dos leigos, um do povo que perseguia, né? É uma reflexão que pelo menos me faz aqui, ouvindo vocês falar um pouquinho disso. Outro ponto que me chamou a atenção também sobre a vida dele, sobre os mártires, é quem foram os martirizados, né? Então fala dos sacerdotes, no caso ele como sacerdote, né? E dos leigos, catequistas e fiéis à igreja. Falei, caraca, né? Tipo, a importância de nós sermos fiéis. E o catequista, de alguma forma, é aquele que é óbvio isso, né, gente? Mas assim, o catequista é aquele que catequiza, é aquele que dá a cara e a verdade pela fé. Olha a importância dessa responsabilidade. Então, não se pode se fazer de qualquer jeito, não se pode passar qualquer fé. Precisa se passar a verdadeira fé. E até que isso leve às últimas consequências, que é a morte. Né? Para esta vida, a última consequência é a morte. Para nós, ela é uma passagem para a eternidade. Mas quantos desses que morreram eram fiéis, leigos, catequistas, pessoas fiéis ali, que verdadeiramente assumiram e abraçaram a fé? E fala, né, Cris, que dentro desses 103 havia homens, mulheres, velhos e crianças. Sim. Então, pensa uma criança não negar a sua fé, né, e, por consequência, ser martirizado. Né? Uma criança. Isso é incrível, né? Aí você vê, né, como é a ação de Deus nessa igreja, né? Na igreja ali da Coreia, né, naquele povo que crianças, velhos, homens, ricos, pobres, não importavam,
para eles não importava de onde eles eram, quem eles eram, importava que eles eram católicos. Era essa a resposta final e que valia a pena por tudo. Eu sou católico e não nego, né? Eita lá. Crianças que foram forjadas aí, igual o André, gente. Forjadas, né? Não só na fé, mas no dom da fortaleza, né? No dom da fortaleza, não. Na virtude da... Ai, peraí, comigo eu choro bem não. Que foram forjadas na virtude da fortaleza. Né? O que a gente tem falado tanto sobre virtude nos últimos tempos, estudado tanto sobre virtude, é isso, né? Mas para mim, não só a virtude da fortaleza que fica, né, muito latente nesse episódio, mas a coragem, né? A coragem de dizer, a coragem de sustentar. E aí, então, quando ele teve, né, a decapitação, voltar. E aí, então, André Kim, né, e esses 103 discípulos, né, então, vou voltar de novo, falei errado. Então, finalmente tivemos aí a morte, né, de André Kim, né, ele foi decapitado e outras 103 pessoas foram decapitadas juntos a ele, né, no dia 16 de setembro de 1846, em Seul, né, na Coreia do Sul, hoje Coreia do Sul, né, e no ano de 1984, né, o Papa João Paulo II foi até a Coreia, não foi não, não fala se foi, tá, deixei aberto, então não vou falar. Em 1984, o Papa João Paulo II, cercado por uma grande multidão de cristãos coreanos, canonizou o André Kim, então virou Santo André Kim Taegon, e seus companheiros, que são 103, né? E o dia 20 de setembro passou a ser a festa, né, de celebração litúrgica deste grande santo da nossa Igreja Católica, um grande santo do fundão, né, pra gente também aqui, né, que vamos buscar a história. Obrigado, Dani, por ter colocado na lista. André Kim. Dani Morango, viu, gente? Dani Morango, ela é a exatamente. responsável por fazer a nossa lista. Isso. E foi uma grande experiência mesmo. Às vezes a gente buscando informações, elas sendo tão curtas, né? Meditar e refletir na vida desse santo, eu acho que foi muito importante para nós três aqui. Para mim, eu posso afirmar que sim, né? E acho que para vocês duas também. Vamos para o que aprendemos, é isso? Eu só queria fazer um lembrete aí na história também, né? Entre a morte e a canonização foram 138 anos. Então, tipo, tá dentro da média que a gente comentou lá no início dos nossos podcasts, do tempo que se espera para alguém ser canonizado em nossa igreja. E como é difícil, diante de tantas evidências, ter um santo súbito, né? Porque, de fato, para que se comprove tudo o que é necessário e a vida virtuosa dessa pessoa, foi necessário, no caso de André Kim, Santo André Kim, 138 anos. Era isso que eu queria falar, é que nós tivemos aí nos últimos tempos pessoas tão santas, né, dentro da nossa fé, e aí eu fiquei pensando nesse tempo, de todos aqueles que a gente já gravou aqui, já falou, esse tempo longo aí de processo de beatificação, canonização. Dom Henrique Soares é um desses que já faleceu há um pouco mais de tempo e que a gente espera aí ansioso esse caminho dele. É Dom Henrique, né, gente? O Dom Henrique morreu faz 2 anos. Eu não sei se o tempo é esse. É esse aí mesmo. Dom Henrique. É isso aí, pessoal. E para a gente encerrar mais esse episódio, então vamos para a sessão, né, como diria o Marx aqui, né, que não está gravando aqui com a gente. Um grande abraço também, Marx. O que aprendemos, né, com essa história de vida de André Kim? Tati, começando por você. Primeiro aprendi que não podemos...
Tá ligado, gente? Tá. Ah, Primeiro aprendi que não podemos subestimar um santo. Quando eu vi que não tinha muito conteúdo, eu falei, cara, como é que a gente vai gravar? Vai dar 5 minutos do podcast. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, sempre nos surpreende, faz tudo novo, de novo, né? Foi uma grande bênção gravar, então já ficou essa lição para mim. E, obviamente, o que me marca é a coragem de erguer a bandeira, né? Sou católico apostólico romano, defender a fé, né? Combater o bom combate e focar lá na eternidade, né? Não pensar em tudo que vai passar, em tudo que vai sofrer, mas pensar que vai encontrar Jesus, e isso tem que ser a meta. Então, a coragem de defender essa igreja é o que me marca nesse episódio de hoje. amém. O que eu aprendi? Ah, meu Deus. Na verdade, o que fica para mim é uma pergunta que eu não tenho resposta e eu não consigo responder agora, mas eu só vou dizer a pergunta. Você é católico? Só isso. Não tenho condições de falar mais do que isso, mas é essa pergunta que fica aqui, ó, ecoando para mim e todos os significados dela. Você é católico? Como a Cris falou antes de mim, ela meio que roubou o que eu pensei. Para mim, eu pensei muito nessa consequência, sabe? Do que o quão disposto eu tô para a consequência dessa resposta, né? E se isso me faz ter como posso dizer assim, a coragem, né? E a ousadia de dizer que sou católico quando eu olho a consequência disso para esse grande santo aqui, o André Kim, né? Então, me fez refletir muito nisso, né? Que às vezes a gente responde que é católico tão no automático, né? Sem pensar na consequência disso. E eu, para quem não sabe, eu sempre toquei muito na igreja, né? Toquei no ministério de música, e eu sempre gostava de prestar muita atenção nas letras da música, né? Para quando a gente tocasse e cantasse, prestar muita atenção no significado de cada palavra do que a gente estava cantando, né? E se aquilo ali era verdadeiro ou não. E isso, para mim, também aqui nesse caso, quando vem essa pergunta que a gente responde tão no automático, me fez refletir um pouquinho melhor sobre isso, né? De quanto a gente precisa melhorar muito para poder dar uma resposta que seja tão digna quanto a deste santo, que deu a resposta que sim, é católico, independente da consequência que ele teria por isso. Sim, é isso. Resposta. É isso aí, pessoal. Temos aqui a gravação de mais um episódio. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho da história de André Kim. Se você tiver qualquer comentário, qualquer complemento a essa nossa história, fique à vontade de nos escrever, de compartilhar com a gente. A gente vai fazer questão de divulgar ainda mais a história desse grande santo da igreja, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Porque a vida de santidade é só Pela misericórdia!